Fala galera, tudo bom? Tranquilos? Renato Evangelista aqui com vocês, gravando mais um tutorial para o meu canal, o Renato Evangelista. O que eu vou fazer aqui é fazer alguns cortes, certo? Colocar lá numa academia, convidando a galera para vir para cá, para o Renato, porque aqui no Renato Evangelista eu vou estar colocando algumas análises de cripto, tá bom? Mas aí é a minha opinião. Tá bom, galera? Eu mais uma vez pontuando aqui com vocês, ou melhor, assim falando, que a análise que eu vou fazer aqui com vocês é só basicamente leitura do que já está aqui na internet e qualquer pessoa pode vir aqui pesquisar, beleza? E tecer a minha opinião sobre as outras criptomoedas, eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer uma matéria, na minha opinião, porque eu hoje, deixa eu deixar a data aqui gravando com vocês, eu não compraria mais Bitcoin, tá? Olha a matéria que eu vou deixar aqui com vocês. Eu estou gravando 11 horas, olha 11 horas, isso aqui é o dia 29, né, de julho de 2025 e é um domingo, tá bom? Eu vou depois trazer para vocês o porquê que eu não compraria Bitcoin, eu compraria uma outra altcoin e, nesse caso, XRP. Eu só compraria XRP, não compraria mais nenhuma outra criptomoeda. E lógico que eu vou desenhar para vocês o porquê desta minha opinião. É uma opinião, tá bom? O Bitcoin, todo mundo sabe que o Bitcoin ele tá muito caro, né? Eu acredito que ele vai subir muito mais do que o valor que ele está, mas eu acredito em uma gigantesca queda do Bitcoin novamente, sim, para poder limpar esse monte de criptomoeda que tem na CoinMarketCap, certo? Listado ali, na CoinGreel, entre outras. Tem muita criptomoeda lixo que não vale nada. E tá na hora, né, de fazer aquela limpeza, como foi o mercado das ações lá no início, quando surgiu a Bolsa de Valores. Muitas ações, muitas empresinhas americanas surgiram ali e depois da grande queda, 90% dessas empresas evaporaram e só ficou de fato as empresas que estavam consolidadas. Isso também será aqui nas criptomoedas, tá bom? Aqui nas cripto, eu acredito que vai ter uma enorme, gigantesca queda e eu vou explicar isso para vocês, que isso já está sendo arquitetado. E a Lei Gênios, vou falar para vocês, será um desses motivos, tá bom? Ser um dos motivos dessa grande queda. Mas antes disso, eu quero falar aqui de XRP para vocês. A XRP, gente, olha só, vou ler essa matéria aqui com vocês da Cointelegraph, que diz o seguinte: o XRP dispara 3% após o Galen House, né, que é o CEO da XRP, dizer que a Ripple desistiu do recurso contra a SEC dos Estados Unidos da América, tá bom? Ele lá no Twitter dele, se eu coloquei aqui o Twitter, acho que eu não coloquei, mas gente, eu fui... Não, tá, eu vou puxar aqui o Twitter, olha só o Twitter dele aqui, eu coloquei aqui lá na página dele próprio aqui, ó, do Brad, tá, do Brad Garlinghouse. Esse é o CEO da Ripple. Deixa eu clicar aqui para a gente fazer aqui uma tradução. A Ripple está retirando nossos recursos cruzados e a SEC deve retirar também o recurso, como já havia dito. Estamos encerrando esse capítulo de uma vez por todas e nos concentrando no que é mais importante, que é construir a internet de valor. Aí garanta já a sua, que foi a última frase que ele já deixou aqui. E o Stuart, que é o diretor jurídico da Ripple, fez a publicação de um material aqui, de um documento, ó, deixa eu fazer aqui a tradução para vocês, e colocou a seguinte frase: com isso, a bola está de volta ao nosso campo. O tribunal nos deu duas opções: rejeitar nosso recurso contestando a decisão sobre vendas institucionais históricas ou prosseguir com o recurso. Então fiquem ligados. Aqui foi o que ele colocou, né, um alerta. De qualquer forma, o status legal da XRP, como não sendo um valor mobiliário, permanece inalterado. Enquanto isso, tudo continua como antes. Olha que legal, todo mundo sabe que a SEC processou a Ripple aí, mais ou menos, acho que uns 5 ou 6 processos. A Ripple ganhou 5. Esse era o último gargalo, tá bom? E aqui, né, pelo que a gente está vendo, está se desenhando, tá bom, um encerramento desse processo da SEC americana junto com a Ripple. Lembrando que a Ripple também é americana, tá bom? Todos os seus componentes aqui são americanos. O Stuart é o diretor jurídico da Ripple e o Brad, né, Garlinghouse é o atual CEO da Ripple, tá bom, gente? Aqui foi uma republicação do dia 26 que o Stuart tinha feito e no dia 27, tô gravando com vocês dia 29, ó, mais uma vez ressaltando aqui,
No dia 27 ele fez esse reposto, né? E com esse comentário, tá bom? Baseado-se nisso, quando isso aconteceu, a Ripple deu um saltozinho ali, tá bom? De 3%. Mas lembrando que a Ripple já subiu 420% desde a última alta. Ele estava em 50 centavos de dólar. E aí a métrica hoje da Ripple, deixa eu colocar aqui a Ripple, quanto é que tá aqui só pra gente analisar, porque o preço muda muito, né? Deixa eu botar aqui, ó, Coin Market Cap. Deixa eu ver aqui só pra gente ver como é o preço da Ripple nesse exato momento que eu gravo aqui com vocês. Então a Ripple está em 2 dólares com 18, com uma leve queda aí de 0,34. Então a Ripple sai de 50 centavos de dólar, estava nessa faixa, e vem para essa faixa aqui dos 218. E lembrando, tá bom, deixa eu só pegar aqui a Ripple aqui, que a Ripple estava muito mais do que isso. Ela estava custando ali na casa dos R$25. E aí ela deu aquela leve queda, tá bom? Deixa eu colocar aqui o tempo. Deixa eu colocar aqui o temporal, todos, só pra gente ter uma noção aqui. Deixa eu ver se dá pra ampliar aqui. Não dá, porque aqui não é gráfico, né, velho? Não é gráfico, aí não dá. Mas, ó, ela chegou aqui, ó, por volta de janeiro aqui, mais ou menos aqui nos 3 dólares, tá bom? Então chegou a custar aí uma média aí, não, chegou bem mais do que isso aí. Isso aqui foi 2018, não, mas foi aqui mesmo, ó. Então ela custou a custar aí 25 centavos de dólar, não, 25 reais, tá? Em 25 reais, ela chegou quase 25 reais aí. Ela agulhou nisso daí, tá bom? Então, obviamente que ela desceu um pouco, mas pode ter certeza que ela vai voltar a esse patamar. Perfeito? Então a Ripple sobe 420% em relação a outras cripto que quando o Bitcoin subiu, gente, ela não acompanhou, não subiu, tá bom? Então a média móvel dos 90 dias da XRP, ó, para fluxo de baleia ficou positivo no mês de maio, sugerindo interesse em renovar em uma possível configuração de rompimento para o quarto trimestre. Então a minha opinião é que a Ripple após atingir o recorde de 3 dólares com 40, ela chegou aqui, né, fazendo aí mais ou menos, passou de 20 reais aí, acho que agulhou ali para 25, mas obviamente não sustentou. Em janeiro, obviamente foi em janeiro, ó, XRP apresentou retornos modestos nos últimos meses, apesar de fechar consistentemente todas as velas mensais acima da marca dos 2 dólares, tá bom? Para quem estava em 50 centavos de dólar e vir para essa marca, a gente tá falando aí de 4 vezes o valor do preço, que se manteve acima dos 2 dólares, tá bom? Tá bom? Aqui eu mostrava para vocês mais uma vez o preço. Nesse momento a XRP está em 2 dólares com 18 centavos para quem saiu de 50 centavos de dólar, tá bom? Então vale a pena ficar de olho na XRP. Por que vale a pena ficar de olho na XRP, gente? Por conta disso daqui, ó. Essa lei, né, ela vai consolidar, olha só, a Lei Gênios pode consolidar a dinâmica do dólar americano na economia digital. Essa lei, ela trabalha em cima das stablecoins, né, como hoje a mais famosa da stablecoin. Deixa eu só voltar aqui, ó, pra gente falar aqui. É a Tether, né, essa é a mais famosa. Mas também temos a USDC, então todas as stablecoins são pareadas no dólar, ou sempre $1 congelado. Às vezes está um pouquinho, mas sempre ali no dólar. Então qual é a ideia aqui? Regular essas stablecoins. A maioria das operações nas corretoras, como XRP, BNB, Ethereum, Bitcoin, entre outras, a paridade é em uma stablecoin, que obviamente que a paridade é em dólar. Essa lei, ela visa, né, controlar as stablecoins. Então, se você controla a paridade do dólar com essas demais moedas, obrigando as corretoras e essas stablecoins também a se alinharem com essa lei, a Lei Gênios. Lembrando que eu estou gravando com vocês aqui em junho, tá bom? Junho, dia 29, e essa lei, ela foi votada no Congresso no dia 17, ó. O Senado dos Estados Unidos aprovou, dia 17, terça-feira, né, foi o primeiro projeto específico para regular stablecoins, ó, batizada aqui como a Lei Gênios Act, né? Proposta apresenta uma série de regras para as empresas de segmento, que reúne criptomoedas pareadas em outros ativos em geral, como no caso aqui o dólar, tá bom? Então tá aqui outra matéria também com vocês, ó, Gênios Act, Senado dos Estados Unidos aprova, regulação inédita das stablecoins. Eu vou dizer para vocês o que isso aqui vai impactar na XRP, tá bom? E aqui também o Senado avança em projetos de lei sobre stablecoins, aqui, ó, como caso aqui a Gênios, essa lei, né, falando sobre que foi aprovada no Senado. Galera, essa lei é o seguinte,
Na regulamentação das stablecoins, né, para a transição das corretoras e aceitabilidade também lá dentro dos Estados Unidos, a ideia desses caras é aprovar o que a gente chama de compliance. O que é compliance? Checagem de documentação. Também essa lei, ela não só está envolvendo a questão da regulamentação, que é a questão do compliance, da legalidade para circular dentro dos Estados Unidos, como também blinda a questão hacker. E somente a XRP é uma cripto 100% preparado para banco, tá bom? Para substituição até do Swift bancário. E além da XRP ser bem muito mais rápido, não é burocrático, é muito barato e ela come, né, o tempo que o banco levaria para fazer uma grande remessa de um país para outro, a XRP ela encurtece isso, sem falar que ela blinda. Vamos dizer que o cara ele consiga hackear o caminho do dinheiro, que ela é uma espécie de transportadora de grandes valores, que a XRP foi projetada para trabalhar entre bancos, tá bom? E o cara consiga interceptar. A única cripto, a única stable cripto, tá? Que é a XRP Ledger, preste atenção no que eu vou falar, capaz de interceptar, bloquear, né, essa transação hoje no mercado é a Ledger, a XRP Ledger, tá bom? Então, em termos on-chain, para quem conhece o termo que eu tô aqui falando, de segurança de transações, a XRP traz isso e ela é uma cripto criada e preparada para fazer essas transações bancárias. Então a gente está falando de uma cripto que vai trabalhar com altos volumes de mercado, que a gente sabe que o maior volume que está no mercado hoje em dia aí são os bancos, tá bom? E ela foi projetada única e exclusivamente para isso. Né? Esse aqui é o Ravi. Dê um oi, pessoal. Como é seu nome? Ravi. Ravi o quê? Ravi Evangelista Mamão. Ah, Ravi Evangelista, né? Então é isso, galera, tá bom? Fiquem de olho na XRP, depois eu vou estar trazendo para vocês, ó, fiquem de olho na Lei Gênios, dá uma olhada, na internet aí tem uma galera falando da Gênios. Lembrando que essa lei aqui, ela regula, né, em termos legais, as transações das stablecoins, como também ela dá ênfase que é necessário a utilização da XRP, tá? Da XRP como forma de garantia de uma transação entre países com moedas fiduciárias, como dólar, como real, como euro. Então a XRP ela traz essa garantia. Então fique de olho, gente. Fique de olho. Por que que eu digo isso? Porque quando essas coisas, né, de fato, essa lei, ela passou no Senado, falta passar na Câmara ainda, ela for de fato para frente, tá bom? Que isso é questão de tempo. Então, cara, muitas criptos, mas absolutamente muitas criptos aqui da CoinMarketCap, porque vai haver uma regulamentação, uma rejeição para esse meio mundo de criptomoeda que tá aqui, que tem muitas que não servem para nada, absolutamente nada, tá bom? Muitas vão sumir, desaparecer do mapa. Sem falar que eu acredito em uma grande queda do Bitcoin. O Bitcoin não tem como ter controle, tá bom? Eu acredito numa queda para depois, obviamente, subir. Então, gente, quem lembra da Solana? A Solana chegou a 200 e quase 300 dólares. A última vez que ela caiu, ela chegou a 8 dólares. E eu tenho a mais absoluta certeza que muitas criptos aqui não vão aguentar essa próxima queda que eu acredito que vai ter, tá bom? Para poder fazer essa limpeza, esse monte de criptomoeda que tem aqui. Fiquem de olho na XRP. A XRP já está marcada para banco. Já existem leis americanas, certo? Dando ênfase e respaldo a XRP. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui com vocês é o canal aqui do André Renato. O André Renato, gente, ele vai trazer aqui, ó, sobre a Lei Gênios, e ele vai até dentro do ChatGPT, ele vai fazer essa pesquisa aí, vai trazer aqui com vocês. Ele vai falar sobre a maior confiança institucional de ativos on-chain, e ele vai falar aqui sobre a Lei Gênios aprovada lá nos Estados Unidos, certo? E aqui, olha só, ó, ao estabelecer requisitos claros, o lastro 1 para 1 em dólar, no caso que a stablecoin é 1 para 1, olha só, ou títulos do tesouro, auditorias periódicas e compilâncias reforçadas, a Lei Gênios envia um sinal verde para bancos e fundos institucionalizarem operações em cripto. O chat vai trazer de dois veículos de comunicação, tanto o Invest como o Cointelegraph. Com isso, as instituições tendem a buscar redes com históricos de transparência e desempenho regulatórios comprovados. A XRP Ledger, olha só, em seu livro Razão Público, consegue, sem mineração, encaixar-se perfeitamente. Olha que isso aqui está tudo dentro da XRP. Ó, a XRP reduz
o apetite das stablecoins privadas. Então ele vai fazer uma redução, e é que eu digo a você, muita coisa vai ser pareado em XRP. Abram os olhos para vocês, a gente está falando de mercado mundial, tá bom? Mercado sobre novo regime, emissores de stablecoins enfrentam barreiras de capital de compilância mais alta, o que pode frear o crescimento de tokens menos sólidos. Muitas moedas vão desaparecer. Para pagamentos institucionais e liquidações em tempo real, bancos e fintechs podem, então, migrar para soluções como on-demand, liquid e da Ripple, é claro, né, que é a XRP, que usa a XRP como moeda ponte, enviando necessidade de manter múltiplas reservas de stablecoin. Aqui a questão da XRP, gente, é isso. É a questão também da proteção, olha só, o papel da XRP está envolvida da proteção da infraestrutura on-chain, que favorece sua valorização. Também, gente, aqui é como eu falei para vocês, em questão da proteção, caso seja o cara venha hackear ou interceptar os valores. A XRP LED, ela tem como lá e bloquear essa transação, tá bom? Então tudo que os bancos, as grandes instituições financeiras querem é não perder dinheiro, tá bom? Principalmente para hacker, ok? Então fiquem de olho, XRP tem tudo para ir para casa aí, absurda, na minha opinião, dos 10 mil dólares a unidade. Fiquem de olho nisso, fui e até a próxima matéria.